Oh hermoso lucero resplandeciente, eres Dios sobre todos tus hijos. Chakchaska, kainimi tukuy wawaiki, kuna awa, liupipini kita kausa, rimu ungi, asumakan. Chak, umuchaska kainimi tukuy wawaiki, kuna awa, apun kanki, kanchak, umuchaska kainimi tukuy wawaiki. Desde menina eu tive contato com a arte, porque meus pais sempre foram de CTG. Meu pai e minha mãe da patronagem do CTG Os Legalistas. Então eu me criei lá dentro e já muito pequena fui prenda, né? Declamei e achei muito bonito todo aquele movimento, não tinha consciência ainda. Logo após ter acontecido isso, meu pai comprou uma propriedade em São Miguel das Missões, se mudou para lá. Posteriormente, a minha mãe foi também com os filhos. Foi onde eu fui para São Miguel das Missões, é onde eu conheci a Marione, o Vianney. E aí eu também acabei fazendo parte lá do elenco do CTN Ensinos de São Miguel, mas naquele formato muito tradicional, de CTG, né? Aquela coisa mais conservadora, enfim. Eu acho que a arte já estava latente na gente, nós já tínhamos sido instigados de alguma forma. Então, o CTN, naquele formato tradicional e conservador, já era pequeno para nós. Nós queríamos um algo a mais, nós estávamos instigados. E até eu acho muito pertinente trazer, né? A arte vem do latim ars, né? Que significa habilidade, que é algo que transborda na Marione e no Vianney. Então, eles nos proporcionaram não só ver, enxergar além de ver, né? Nos instigaram o sentir, o pulsar o coração mais forte, o ter sentimento em relação às coisas, o pensar fora da caixa. Eles nos potencializaram muito como indivíduos. E isso fez com que a gente quisesse mais. E o Mitoderia surgiu dessa ânsia, dessa inquietude de dois profissionais maravilhosos que tinham muitos a nos oferecer, algo mais que transcende, porque eu acredito muito que o Mitoderia é muito mais do que arte e cultura, é muito mais do que um grupo de dança latino-americano, né? O Mitoderia, ele transcende, porque é uma mistura é um resgate, um pouco de índios, um pouco de jesuítas, um pouco do gaúcho, aquela mistura que também tomava conta da gente. Eu devia ter 14, 15 anos, quando 16 no máximo, né? Então, assim, foi encantador e transformador, porque a partir daí eu comecei a desenvolver o pensar. O Mitoderia me proporcionou iniciar na pesquisa, que hoje eu faço parte do grupo de pesquisa da UPF. E toda vez que eu estou no grupo de pesquisa da UPF, eu recordo, me vem na memória o Mitoderia, porque foi aonde eu iniciei. Eu me recordo como se fosse hoje que o Vianney e a Marione me receberam com um café maravilhoso na casa deles. Tinha tanta coisa naquela mesa, mas a cereja do bolo foi o livro que a Marione me emprestou. Um livro antiguíssimo que ela me emprestou. E naquela época, a gente não tinha tanto acesso às coisas como a gente tem hoje, né? Eu venho de uma família humilde, com muito amor. Meu pai e minha mãe são maravilhosos, deram muito amor. Mas tinha carência do acesso à informação como a gente tem hoje, né? Então, as minhas memórias são
Eu chego a me emocionar, é impossível não me emocionar de lembrar, eu lembro daquela cena de eu pegando aquele livro. E eu fui feliz e contente para casa. Como também foi as poesias que ela separou, que foram as primeiras poesias que eu tive acesso. E foi muito mais do que aprender a interpretar aquela poesia, foi potencializar sei lá, resiliência, recomeçar, ter acesso, formar um senso crítico, entender que as coisas às vezes estão nas entrelinhas, né? E que às vezes o que está nas entrelinhas dizem muito mais do que a gente possa imaginar. Eu fecho os olhos, eu vejo, eu sinto o cheiro, eu sinto o gosto. Foi a nossa apresentação no departamento juvenil, com toda a roupa nova, desenhada pela Marione. Pensada, projetada, desenhada, onde teve uma resistência até, enfim. E eu sei que quando nós entramos no palco, eles vão nos reconhecer. O elenco todo, o corpo todo de balé, ele tomou conta do salão, nós enchemos o salão. Nós tivemos muita rejeição e muita resistência, porque tudo que é diferente assusta. Tudo que não é do cotidiano, as pessoas repelem, tudo que as pessoas não conhecem, é normal achar que não tá certo. Então, eu acredito que hoje a Marione e o Vianney se consagraram. Hoje as pessoas, a gente fala no nome deles, existe um respeito, tem que ter um respeito, porque eles merecem todo o respeito do mundo. Mas lá na época eu lembro que eles recebiam até um certo boicote, assim, tipo, por quê? Porque eles eram tudo de bom, tinham muito conhecimento, e a gente ficava encantado com aquilo e tinha aquela resistência que era normal, né, de tudo que é muito diferente e que é novo. E nós tivemos a honra, o privilégio, eu falo nós porque sentimento não é só meu, eu tenho certeza absoluta que isso que eu sinto, os nossos outros bailarinos também sentiam, né? Tivemos o privilégio de tê-los por perto, tivemos o privilégio deles serem nossos mestres, porque eles foram, né, e ainda são, na verdade, os nossos mestres na arte, na cultura, mas muito mais, para a vida. Eles nos trouxeram ensinamentos que eu carrego para a minha vida. Hoje eu aplico na minha vida. Eu lembro, eu recordo, eu vivo. Fundado em 18 de fevereiro de 2017, surge o Núcleo Nômade de Dança e Pesquisa Parafolclórica Mitolderia, a partir da necessidade de um grupo predominante de jovens e adolescentes em representar artisticamente as nossas origens mais ancestrais. Um grupo de artistas formado por profissionais e amadores que se dedicam às mais diversas linguagens da arte, artesãos, historiadores, investigadores e colaboradores das mais diversas áreas do conhecimento, dedicados a pensar, propor e debater ideias. E eu sempre gostei muito, de dançar desde pequenininha, né? Então, um amigo meu sempre me falava, o Cristian, me falava para mim entrar no CTN. Porque vamos junto, porque é legal. E eu sempre tive interesse, mas ficava meio assim, né? Então, depois ele muito insistiu comigo e eu tinha mais amigos também que frequentavam o CTN. Eu pensei, não, eu vou ir para ver como é que é, né? Lá eu conheci os meus professores de dança, a Marione e o Vianney. E eu comecei a ter esse primeiro acesso, então, mais, digamos assim, mais intenso com a dança. E eu gostei demais, eu sempre fui muito ativa, vamos dizer assim, sempre gostei de esporte, sempre gostei de dança, e tá pra lá e pra cá, então eu me identifiquei bastante. No começo não foi muito fácil, porque eu achava que era uma coisa, mais assim, de brincadeira e tal, mas a partir do momento que eu conheci eles e que eu entrei pra esse universo, digamos assim, eu tive que ter mais responsabilidade e eu cresci demais, assim. Eu sempre dancei no CTN desde pequeno, por causa dos meus pais. Eu tinha uns 7, 8 anos quando eu comecei. E por acaso também já eram os professores, os coreógrafos do Mitolderia.
E só que ali no começo eu era criança, né? Era aquela coisa meio forçada, tá? Não gostava muito. Mas com o tempo, já no CTN mesmo, eu já comecei a gostar do sapateado, da cultura e tal, enfim, da tradição, né? Da história em si. Mas esse amor cresceu ainda mais quando a Prof. Mariane chegou no CTN também. E ela começou a mostrar mais esse lado mais amoroso, esse lado mais visceral, mais poético da dança, sabe? Então aquilo ali, quando ela me mostrou daquele jeito, até em questão de improvisação e de trazer todo aquele amor pra dança, foi ali que eu comecei também a me sentir mais, me desenvolver melhor, meu amor pela dança, minha paixão por aquilo. Começou de uma forma que o pessoal ali da entidade, né, queria um certo tipo de trabalho, vamos dizer assim, focado mais em outras danças, né? E já como a gente tinha começado com aquilo, com os nossos professores, uma outra forma de ver a dança, porque eles não só passavam a dança para nós, eles explicavam a história toda e tal. A gente se identificava mais com aquele tipo de dança, mais com aquele tipo de história. Então, a partir do momento que os professores saíram dessa entidade, a gente começou a sentir muita falta. A gente não queria que acabasse, sabe? A gente gostava tanto deles como pessoa, a gente gostava tanto da dança também, que eles passavam para nós, da história, enfim, de tudo como era, né? Aí a gente falou com os outros, né? Fomos falando entre a gente. Não, isso a gente não pode acabar assim, a gente tem que continuar, a gente tem que dar um jeito a gente queria viajar, a gente queria, enfim, continuar, né? Então acho que foi a partir daí que começou, sabe? E a princípio os nossos professores estavam meio assim, sabe? E a gente, não, vamos lá, vamos insistir com eles, né? Que a gente abra alguma coisa por nossa conta e vamos dar jeito nisso aí, sabe? Pra não parar, a gente não queria que parasse. Até pela amizade que foi construída, sabe? E a gente sempre acostumado, tá, os finais de semana ensaiando, e a gente pensou, não vamos deixar morrer, né? Nós já estávamos com aquela ânsia de querer um grupo nosso, independente, uma coisa mais assim, para ter mais liberdade, até de criação, de apresentações, de lugares para viajar de repente e representar a nossa cultura, ou até ir mais a fundo, sabe? Então, só que não tinha acontecido ainda. Então, ali naquela viagem, simplesmente aconteceu, nós recebemos o vídeo lá, a mitoderia, o pessoal comemorando, os dois professores, e vamos fazer, e daí nós já juntamos todo mundo, e vamos apoiamos, quando vê. Algum dia, de alguma semana, nós estamos em Umboaca, é o ano de 2017. Isso não sabia. A gente sabe que a gente tá bem. Aí que tá a prof. Esse é o momento exato que ela decide abrir um grupo por si só. Ela é professora. E a balinha do coração dela tá acelerando. Não vai dar pra pegar no vídeo. A gente tá aqui morrendo de feliz. Olha, ela acabou de postar, esqueci. Então, justamente por ser um núcleo nômade, nós estamos abertos para outras pessoas também. Então, qualquer pessoa que enriqueça o grupo. Mas a principal ideia sempre foi essa, de ir atrás das nossas raízes, de preservar mais isso, de trazer essa história mais à tona, deixar ela mais presente, trazer de volta essa visão, essa encenação artística aqui na nossa região que nós considerávamos que estava se perdendo um pouco. Então nós sempre tínhamos essa vontade muito grande de mostrar isso. Eu sempre amei a história, assim, sabe? E o meu professor de dança, o Vianney, sempre gostou muito de história e sempre passou essa paixão que ele teve para nós, assim. E para mim, assim, foi muito gratificante, porque já era uma matéria, assim, um assunto que eu gostava. E ter alguém, assim, do meu lado que incentivava, que puxava para esse assunto, sabe? Eu sempre me empolguei demais. Eu acho que foi muito gratificante, foi muito bom ter mais contato com a nossa história mais, né? Porque na escola a gente aprende, vamos dizer assim, mais que a história geral, né? E ali dentro do grupo a gente aprende mais um outro lado da história, mais a nossa história daqui da nossa cidade, sabe? O que aconteceu aqui, não só aqui, mas, né? Em todo o contexto. Mas eu sinto que a gente aprende ali dentro do grupo mais sobre a gente mesmo, sabe? Tipo, mais sobre a minha história, porque assim, a história é missioneira, entende? E,
poxa, para mim é muito gratificante. Muito gratificante, só tenho que agradecer. E quando você começa a ler mais, estudar mais sobre e ver certos aspectos que hoje não são mais senso comum, é aquilo, você vai atrás de um conhecimento novo, por curiosidade, né, e você acaba se surpreendendo às vezes, porque, meu Deus, eu não sabia que isso aconteceu, que foi assim. Então, foi simplesmente uma experiência muito incrível e muito boa. Saber mais dessa história e ir atrás foi uma experiência muito divertida também, porque é sempre nós ali entre o grupo e tal, então... E trazendo justamente para ir mais a fundo dessa história, para nós representarmos melhor no palco. A primeira experiência que a gente teve pro exterior foi no festival na Argentina, no Festival Internacional de Folclore, Las Pasuma. E, poxa, eu acho que ninguém acreditava que um grupo tão pequenininho de pessoas, de adolescentes, digamos assim, mesmo que tivesse adultos com a gente, né, mas a maioria eram adolescentes, pudessem fazer uma viagem nesse porte, né, naquela distância y ainda más internacional, né? Bueno, seguimos conociendo las delegaciones, llegamos a la delegación brasilera. ¿Cómo es tu nombre? Hola, me llamo Manuela, soy de Brasil, de la provincia de Rio Grande del Sur. ¿Qué se siente estar hoy en esta hermosa provincia, en esta hermosa ciudad, con tanta gente? La verdad que es un honor y una alegría muy grande poder volver a Santiago una vez más, poder estar con gente tan buena, tan calorosa, tan linda e compartilhando tanto. O primeiro fator que nós sempre nós integrantes do grupo sempre percebemos indo, digamos, para a Argentina ou os nossos países vizinhos aqui do sul, né? Que lá justamente essa cultura popular, esse folclore está mais presente lá do que aqui, sabe? Ou pelo menos essa cultuação de viver todo dia. Aqui parece que às vezes não é sempre, mais ficou separado para tal data e, sabe, não ficou mais na nossa cultura popular, parece. Então, às vezes o reconhecimento até acaba sendo maior lá fora, justamente porque eles vivem isso. Então, eles adoram, ainda mais por ser um pessoal de fora, né, um pessoal estrangeiro do Brasil. Nós sempre também fomos muito bem recebidos e muito bem aplaudidos e inúmeras amizades, que também é uma das coisas mais legais. Uma coisa assim que ninguém acreditava, mas que a gente sempre pensou com a gente, né? Não, vamos lá, vamos vender pizza, vamos vender chaveiro, vamos dançar em frente às ruínas, pra gente conseguir meios de fazer essa viagem independente, sabe? Então, assim, foi uma loucura. A gente ensaiava desde as 5 da tarde até as 3, 4 da manhã. E faceiros, a gente sempre teve apoio ali dos pais, né, dos nossos pais. Sempre estiveram ali com a gente, levando comida, levando, enfim, água e o que a gente precisasse, eles estavam ali. E foi uma coisa, assim, foi, tipo, bonita porque foi uma união, sabe? E com isso tudo, por causa das viagens, a gente sempre teve uma união, assim, porque cada um tinha que fazer uma coisinha, sabe? Então a gente vinha, se juntava e comia junto. E foi criando, assim, uma amizade, um carinho, sabe? Que eu acho que é isso que vale, sabe? É isso que a gente leva pra vida. O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de Sapema, minha infância virou lenha, ai, ai, que dor, ai, aqui o pessoal não, digamos assim, não, vamos dizer assim, que não se entende muito do que é o folclore. E lá na Argentina, lá nesses festivais, o pessoal, assim, ama o folclore, tipo, eles vivem. A gente vê criancinhas pequenininhas de 3, 4 anos dançando, assim como senhoras de 80, 90 anos dançando. Então a gente meio que se acha naquele meio, sabe? lá se vai a macacada junto com a passarada pra nunca mais voltar, pra nunca mais, nunca mais.
Ai, maravilhoso, nós somos amigos até hoje, a gente se encontra, tem carinho, tem apreço, pode passar um tempão sem se falar, alguns com mais afinidades, outros com menos afinidades, mas de alma, assim, é assim que eu sinto. Nós somos muito unidos, nós consideramos como uma família, qualquer, seja um pessoal que chega novo também, vai ser acolhido como uma família, porque nós, sei lá, chega a ser uma coisa natural, mas às vezes nem sempre é com outros grupos, eu acho. Mas nós realmente reconhecemos que isso é muito importante, até no processo de criação, no processo de ensaio antes e também justamente no processo após a apresentação. Porque não é aquela coisa individual, é mais aquela coisa coletiva. E isso também reflete e traz conforme a cultura antigamente, a cultura autóctone, porque hoje nós temos uma cultura muito individualista, né? Eu. E até nisso nós tentamos trazer no nosso dia a dia com o grupo, dessa coisa de compartilhar, seja o próprio lanche, compartilhar as dores, se algum tem dificuldade nisso, vou lá te ajudo, outro que tem experiência nisso, é todo mundo junto. Que isso era uma coisa muito forte antigamente, então acho que até isso é uma coisa legal e interessante que nós conseguimos fazer isso de uma forma natural. No geral, o público sempre gostou muito, aceitou muito, assim, e nos parabenizou bastante também pelo trabalho desenvolvido. E a gente, poxa, essa troca sempre foi muito legal para nós, assim. Nós fomos nesse festival pela segunda vez, e o pessoal de repente esperava, né, receber a mesma coisa que já tinham conhecido. E, então não sei se foi até por causa disso que foi melhor a recepção, nós fomos mais aplaudidos. Mas, enfim, eu acho que nesse último festival, nós fomos aplaudidos de pé. Então, ser aplaudido fora do país, num teatro, num lugar, numa cidade que dá tanta valorização à cultura, que investe tanto em cultura, história, em dança, simplesmente por promover um festival desse tamanho, e ainda mais ser aplaudido de pé, reconhecido pelo pessoal, foi incrível. Sem falar que daí quando nós caminhávamos pelo corredor, era quase impossível, às vezes, de caminhar no corredor com a indumentária, porque era todo momento, o pessoal, posso sacar aquela foto, Eres Dios sobre todos tus hijos. Suas coreografias abordam uma releitura das manifestações autóctones dos povos originários da América do Sul. O núcleo traz à cena a formação e o posterior surgimento do gaúcho em culto sul generis, nascido do contraste entre a civilização e a barbárie, que a partir desse entrecruzamento amalgamou-se nas plagas sul-americanas. Este Festival Internacional de la Danza ha sido esta delegación representante a Brasil. ¿Qué tal? Buenas noches, vamos a dialogar con la profesora por acá. Muy buenas noches San Salvador de Jujuy, muy buenas noches a todos de esta provincia hermosa. Esto que Brasil ha venido a... Falar deles, eu acho que para mim é uma das partes mais difíceis e ao mesmo tempo mais fáceis. Porque, poxa, a minha prof e o meu professor são como pais, não só para mim, eu acho que para todos os nossos integrantes ali que participam do grupo, eles sempre foram como pais. Sempre procuraram transmitir todo o conhecimento que eles tiveram, não só sobre história, sobre tudo mais, mas também de vida. Então eles são, assim, pessoas importantíssimas na minha vida, sem sombra de dúvida. Tem que respirar aqui. E assim, poxa, não tem palavras, sabe? Porque não foi só a dança, foi experiências de vida que eu vou levar assim para os meus filhos quando eu tiver. Ternura, amor, bravura, coragem, humanidade, família, família de alma, porque quando toca na alma da gente, né, não morre, é para sempre, assim, pode passar todos esses mais de 20 anos e sempre será uma doce lembrança, né? São memórias vivas que eu carrego, é muito mais do que ter sido uma bailarina. O Mitoderia vive em mim e aquela bailarina talvez ainda me habita,
porque eu tive sensações que eu redescobri depois de 20 anos que estava adormecido aqui dentro, que quando eu puxo da memória, eu consigo voltar a sentir coisas que estão adormecidas, né? Eles são pessoas assim maravilhosas, maravilhosas, eu não tenho queixa, não tenho... Eu acho que só amor, só amor por eles, só gratidão, só tenho que agradecer. O meu professor é um exemplo de homem, exemplo de vida, exemplo de superação. Com ele não tem tempo ruim pra nada. Ele sempre transmitiu alegria, força pra nós. E a prof tem um jeito meio assim, vamos dizer assim, que meio mandona de ser, mas ela é uma pessoa incrível também, incrível, incrível. Eles têm um conhecimento assim, fora do normal. Eu, por exemplo, se não fosse a Marione Vianney, talvez eu não teria debutado nos meus 15 anos. E eu debutei nos meus 15 anos porque a Marione conseguiu um vestido lindo de estancieira, todo de veludo azul. E a minha mãe crochetou uma renda linda que foi aplicada no vestido. E eu lembro, meu pai foi comprar uma saia de armação para encher aquele vestido que era grande, que não era meu, mas que foi adaptado para mim. E eles foram meus padrinhos e também, quando teve o rodeio e teve um concurso de poesias, eles falaram, você é capaz, vai. E eu fui, tirei primeiro lugar, eu fiquei tão honrada, tão feliz. Então, tipo assim, eu aprendi a vibrar com as pequenas conquistas, que são grandes conquistas. E eles transmitem muito isso para nós, eles explicam muita coisa para nós. Então não é só a dança, eles não explicam só, faz isso, mexe o braço ali, bota o pé aqui. Não é só a coreografia, mas é a vida, é a história do que aconteceu. Então é muito além. Só tenho, acho que, amor e gratidão por eles. Mitoderia deveria ter em todas as cidades, em todos os lugares, e Mariones e Vianneys deveriam ter vários clones, muitos, porque eles fazem a diferença muito positiva na vida de quem eles passam. Feliz de quem tem eles por perto. O espetáculo possui aproximadamente 50 minutos de duração. Ao longo dele, a dança busca ritmar uma vida livre na Pampa Meridional, passando pelo processo de aculturação da qual foram vítimas os 30 povos missioneiros dispersos pelos atuais territórios do Brasil, Argentina e Paraguai após a expulsão da Companhia de Jesus. Letras voadores, vorazes e os mauares marcham nos ecos da morte a penumbra, apraz atabaques, batuques das almas. O termo mitoderia, em idioma hoje estrangeiro, reporta justamente ao período histórico a qual se quer ambientar o imaginário do espectador. Entre a aldeia do céu e a vida na terra, o suspiro da cura imortal. Rasteja, pajé, no mangue, no lodo, com os olhos de fogo, no triunfo da luz de mal e Paié. Bruxaria, evocação, alucinação dos paguanê. Interessante, porque justamente isso nós mesmos percebemos, os coreógrafos também sempre cobraram isso, que o que nós aprendemos ali também é pra vida, sabe? Querendo ou não, porque ali nós não estamos simplesmente dançando por dançar. Ali nós estamos também aprendendo improvisação, e isso vale também para questões na vida, tem que ser rápido às vezes, organização, agilidade,
ser prático, direto. E isso às vezes tem que acontecer muito, ainda mais se é uma apresentação rápida, se é uma apresentação séria, ou se organizar, organização, né? Preparação, planejamento, né? Os ensaios todos, se tem uma apresentação mais longa, mais séria, se é um festival. Então, tudo isso eu acho que acaba, com certeza, trazendo um ponto muito positivo na minha vida. E trouxe, com certeza. Eu hoje sou muito grato à pessoa que eu sou por causa do Mitoderia, justamente por todos esses fatores e provavelmente muito mais. Além de saber a história, se aprofundar mais nisso. E são tantas coisas, até questão de alinhamento corporal, você começa a cuidar mais do seu próprio corpo, eu acho, também. Então isso acaba se envolvendo também na sua saúde física, até mental, às vezes, por estar mais ligado a esse negócio da arte e da música. Então, são inúmeras as positividades que trouxe para minha vida. Eu cresci muito como pessoa. Acho que se eu não tivesse entrado para esse grupo, acho que se eu não tivesse conhecido eles, eu talvez, nos finais de semana, eu estaria bebendo em alguma festa, saindo com outros amigos. E eu não teria toda essa experiência que eu tive, assim, com a arte. Eu acho que a arte transforma você, sabe? Não tem como explicar. Eu acho que tem que participar e sentir, sabe? Não tem como explicar. Tu te torna uma pessoa mais sensível com a dor dos outros, eu acho. Tu te torna uma pessoa mais sensível. Acho que com tudo à tua volta, sabe? A arte faz isso contigo. E a gente passou por tantos momentos juntos, tantos momentos ótimos, de euforia, e tantos momentos ruins também, de perrengue, sabe? E isso faz com que a gente cresça internamente. Que eu mudei bastante, por isso que eu sou muito agradecida a eles. Eu acho que eu só cresci com eles. Então acho que é mais ou menos por aí. O grupo Mitoderia percorre as mais diversas culturas. Já agraciou diversas localidades com o seu espetáculo, destacando São Miguel das Missões, Santo Ângelo, Caibaté, Giruá, Cerro Largo, São Pedro do Puchá, São Salvador de Jujuy, República da Argentina, Santiago del Estero, República da Argentina, Córdoba, República da Argentina e Canelones, Uruguai. Estava na plateia e que eu vi os bailarinos maravilhosamente bem representar, eu me emocionei. E eu me emocionei duplamente porque eu estava com os meus filhos, né? E eu pude falar, olha, eu já estive lá, eu já fui uma bailarina. Eles acharam interessante, é diferente. É uma pena toda essa questão de arte, de cultura, está tão desvalorizado no nosso país. A minha história com o Grupo Mitoderia e com o município de São Miguel das Missões, ela iniciou de uma forma muito diferente. Ano passado, em novembro, em um dos feriados, eu fui convidada a participar de um projeto voluntário e fotografar um grupo de dança de tradições gaúchas de Chapecó. E naquela época eu não tinha equipamento, não tinha máquina para fotografar, então todos os equipamentos que eu consegui foram emprestados e muitos deles pelo próprio grupo. Quando eu fui começar o trabalho, logo que nós chegamos, que eu fui conferir os equipamentos, eu percebi que não tinha cartão de memória na câmera. E claro que nos preocupou muito, porque como era feriado, nós já tínhamos a informação de que muitas lojas onde pudesse ter um cartão disponível, provavelmente estavam fechadas. Então comecei a procurar contatos de fotógrafos de São Miguel das Missões. Foi aí que eu já percebi de início que o município, que a população era muito acolhedora. Porque a primeira pessoa que eu liguei na lista, a Thaís,
ela se disponibilizou, ela me ajudou, ela foi até o hotel onde eu estava hospedada e levou o cartão de memória sem qualquer informação sobre a minha história, de onde eu era. E também ela sabia que eu não tinha como ir até a casa dela buscar, também estava num município ainda que eu não conhecia. Então ela foi até o hotel e me emprestou o cartão. E eu não sabia que, nesse contexto, que ela era uma das fundadoras do grupo Mitolderia. Desse grupo de dança que ajuda a chamar a atenção para essa história, que incentiva a arte para os jovens desse município e faz toda essa desconstrução do modo de vida indígena. Eu não sei, eu acho que Mitolderia, além de ser simplesmente, não só simplesmente uma encenação do bailarino para o público, isso é uma coisa também que o artista sente, mas nós buscamos sentir ainda mais, ou de repente, não sei, essa relação com o público, da reação do público, se o público está envolvido, se o público está reagindo, está gostando. E o que eu diria para uma pessoa que não conhece Mitolderia é que nós somos um grupo que ama muito o que nós fazemos, com todo o coração, e nós, independente de qualquer desavença, de qualquer imprevisto que às vezes aconteça, às vezes se falta alguma pessoa, um par, se der algum problema, nós sempre estamos lá, nós vamos cumprir o que foi dito. E não sei, eu acho que nós somos um grupo de repente muito diferencial justamente por essa paixão. Nós não estamos lá porque nós estamos lá porque nós queremos, porque nós temos paixão por aquilo, e eu acho que isso é a principal coisa, sabe? Em qualquer grupo ou em qualquer encenação. Que quem puder, os pais que puderem colocar seus filhos em algo assim, em algo que envolva a arte, eu acho que isso é de suma importância, vai ser muito importante na vida deles. Seja em contato com qualquer tipo de arte, seja fotografia, seja dança, seja teatro, eu acho que isso é muito importante. Eu aprendi isso estando no grupo que eu tô, cresci muito, e eu acho que seria isso. Porque se você transmitir a sua paixão que você tem pro público, eu tenho certeza que o público vai gostar muito mais do que se fosse aquela coisa separada, aquela barreira entre público e o bailarino. Então acho que isso nós trazemos muito bem. Até às vezes tem certas danças que nós saímos às vezes até no meio do público, então porque o bailarino, o artista, ele não é nada sem o público, né? Então nós sempre tentamos buscar e entender bem isso. Tive a oportunidade de conhecer muitos grupos, de rodar aí o mundo, né? E eu nunca vi nada igual. Eu diria para as pessoas, permitam-se ser encantados pelo Mitolderia. Porque nada que eu fale é capaz de traduzir em palavras o que vocês vão sentir vivenciando essa experiência. Permitam-se, vale a pena. E que bom que tudo isso é possível por meio de manifestações artísticas, pela dança, pela música, pela fotografia, pela escrita. E isso me deixa muito honrada e é um dos motivos que me faz querer voltar para São Miguel das Missões, para poder produzir outros trabalhos voluntários com esse grupo e dar mais visibilidade para o grupo Mitolderia, com esse objetivo mesmo, que a gente possa conhecer mais a nossa própria história e diminuir esse preconceito, ser mais empático, nos tornarmos pessoas melhores. Queremos enviar nuestro abrazo, nuestro saludo y nuestra profunda admiración al ballet Mitolderia, maravillosa agrupación que ha venido a visitarnos en los últimos años, dirigido por mis hermanos Marione Fischer de Melo y su marido y profesor, director Vianney. Queremos contarles que sus presentaciones han sido maravillosas, y más en la última edición del FIFAS 2019, Festival Internacional de Folclore de Spazuma, toda la sala Homero Mansi con más de 1500 personas de pie aplaudiendo una obra genial que han presentado. Todo nuestro aprecio, nuestro afecto de siempre, esperando que el año que viene puedan volver nuevamente a su tierra, Santiago del Estero.
a presenciar y vivir este festival internacional Ashpasuma que se realiza en cada octubre de cada año. De Melo, con su marido Vianney, por 4 años consecutivos trayendo 4 agrupaciones distintas. Mitoldería Brasil. Lucero resplandeciente, eres Dios sobre todos tus hijos. Azumacan, chacchasca, kainimi tukuy wawaiki, kuna agua. Pipini kita causa rimu ungi asu makan jak muchas caca y dimi tukuy wawaiki kuna agua apun kanki kanjak muchas caca y dimi tukuy wawaiki kuna agua apun kanki. Muchas caca y dimi tukuy wawaiki kuna agua apun kanki kanjak muchas caca y dimi tukuy wawaiki